Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Professor Nildo Moraes. E já adiantando que finalmente conseguimos aí o número de inscritos para termos a próxima live já no canal do professor Samuel Merbach. Boa noite, professor. Juntos mais Boa uma noite. vez. Boa noite, professor Nildo. E conseguimos aí uma primeira meta de 100 inscritos no meu canal, né? O que já ajuda, né, o crescimento. A gente pede que os colegas que estão aqui nos assistindo divulguem, né, os nossos canais nas mídias para os amigos, né? E que também sempre deem o like, né, para ajudar a fortalecer os nossos canais, né? Importante. E hoje a gente vai dar continuidade a um assunto bastante interessante, que está ligado ao direito, à teologia, à filosofia, que é os tribunais eclesiásticos, né? Inclusive, sim, alguns dos nossos amigos pediram o tema, e dando continuidade também ao Código Canônico, né? Que é um assunto bastante vasto, bastante interessante, sim, que está bastante ligado à cultura ocidental, que a gente está dentro de uma cultura cristã, né? Então, eu acho que hoje a gente aprofunda os nossos conhecimentos sobre a live anterior, né? Que a gente falou do direito canônico 1. E hoje, então, vamos falar, né, dos tribunais eclesiásticos e dando continuidade ao direito canônico 2. Não é isso, professor Nilton? Com certeza. Quarta-feira da semana passada, o senhor teve aí que acompanhar, né? A esposa, está tudo bem com ela? Não teve? Ah, tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus, né? Maravilha. Recuperada e com saúde, isso que é importante, né? Maravilha. Então, começo fazendo uma primeira pergunta, professor. O que é o Tribunal Eclesiástico? O que Então, seria olha, o Tribunal Eclesiástico? Então, a gente tem a ideia do que é um tribunal, né? Um tribunal jurídico. Já E a vimos aí em igreja, filmes, né? em filmes, e também tem muita gente aqui que nos assiste, que são estudantes e profissionais do direito, né? Então, a gente tem a ideia do que é um tribunal, né? Um tribunal jurídico, né? Agora, a igreja, por ser uma instituição forte e milenar, né? Ela tem os seus órgãos administrativos internos. Sim. Então, dentro desses órgãos administrativos internos da igreja, a gente tem o tribunal eclesiástico, né, que vem determinado pelo Código de Direito Canônico da igreja. É um tribunal da igreja que, por óbvio, né, se utiliza da justiça canônica, além de orientar os seus fiéis em diversas situações. Ela propõe princípios que devem ser seguidos em determinadas situações na vida dos seguidores da igreja, né? A fim que possam cumprir com seus mandamentos, né? Perfeito. Quais os temas que seriam aí levados até esse tribunal, professor? Olha, tem bastante coisa que é ligada a direito de família, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, né? A parte matrimonial, a questão de excomunhão, né? Atos que são contrários à doutrina da igreja, né? E as questões em gerais, né? Que tratam da vida, da vida, da vida católica cristã dos seguidores, né? Então a gente vai estar vendo, né, que o Tribunal Eclesiástico pode julgar todas as causas jurídicas que não são reservadas à competência exclusiva do Papa, né? Certo. Geralmente as causas julgadas no Tribunal Eclesiástico concernem a separação de cônjuges, declaração de nulidade matrimonial, imposição de excomunhão, delitos praticados pelos clérigos, né? Salvo algumas exceções estabelecidas na lei, né? O tribunal sempre atuará de maneira colegial, ou seja, em turnos
de 3 juízes, né? Daqui um pouquinho a gente vai aprofundando um pouquinho mais, a gente vai verificar, por exemplo, quem são os juízes eclesiásticos, né? Perfeito. Então, seria uma ferramenta jurídica ali dentro, né? Nós estamos falando de direito. Administrativa dentro do âmbito interno da igreja, né? Uhum. Porque a Perfeito. lei da igreja hoje não se confunde com a lei do Estado. Antigamente se confundia, Sim, hoje não, né? existia, né? Exato. Então, a partir do momento que o Brasil aderiu à República, na Constituição de 1891, houve a separação jurídica oficial entre a Igreja e o Estado, né? Quando era Brasil Império, a religião oficial do Império Brasileiro era a religião católica, né? Então, claro que esses tribunais eram mais fortes e tinham uma atuação ainda maior, né? Então, com a República, o Brasil sendo classificado como Estado laico, né? Houve a separação entre igreja e Estado, né? Então, uma coisa é o tribunal jurídico, que a gente conhece, né? Outra coisa é o tribunal eclesiástico, que ele atua interna corporis dentro da instituição religiosa e da doutrina cristã, né? Perfeito. E fazendo algumas perguntas para depois a gente aprofundar, Uhum. onde ficam localizados esses tribunais eclesiásticos, professor? São nas próprias paróquias, né? Geralmente Perfeito. nas próprias paróquias, né? Claro que o tribunal maior, a última instância, é o Vaticano, né? Que tem o Uhum. sumo sacerdote, que é o Papa, né? Uhum. Mas olha só, em cada diocese, ou em algumas dioceses, né? Uhum. Existe o chamado vigário judicial, que julga em nome do bispo e preside o tribunal diocesano, né? Com ele Uhum. forma o tribunal vários juízes, que podem ser sacerdotes, diáconos, inclusive leigos, né? Homens e mulheres. Os cânones 1420 e seguintes do Código Canônico são eles que dão as orientações e os princípios para esses tribunais, né? O presidente do tribunal pode designar um juiz auditor para ouvir as partes e as testemunhas que são envolvidas em cada Uhum. processo, escolhendo-os entre os juízes do tribunal ou entre as pessoas aprovadas pelo bispo para o exercício dessa função. Esse juiz não julga a causa, apenas pergunta, ouve as pessoas envolvidas no processo, Uhum. recolhe as provas e entrega aos outros juízes, né? Pode ser clérigo ou leigo, que se distingua pelos bons costumes, pela prudência e por seguir as doutrinas e os princípios, né? Uhum. Agora, Nildo, uma coisa bastante interessante, o presidente do tribunal também pode nomear um relator entre os juízes do colégio, o qual informará na reunião do tribunal sobre a causa e ele escreverá a sentença, né, o veredito, né? Então, aí mais algumas orientações. Então, a gente vê que tem bastante, ou pelo menos algumas semelhanças, com o tribunal jurídico, né, que nós conhecemos, né? Uhum. Ou Então, seja, quando os tribunais eclesiásticos eles ficam nas dioceses e quando se existe alguma demanda é levado a esse tribunal, né? Pode ser aí uma exatamente. solicitação de nulidade do casamento e existe alguns pontos bem específicos para que seja declarado essa nulidade do casamento, por exemplo. Eu falo da nulidade do casamento porque as pessoas geralmente pensam em um tribunal de um crime. Aí já passaria para a esfera criminal de fato, né? Nós estamos lidando aqui no direito canônico com da parte administrativa uma transgressão Assim, de um dos mandamentos, né? De uma das normas da igreja. Então você tem esse tribunal. É claro que, por exemplo, já existe as leis civis, né? Como o direito civil, onde vai regular ali, né, o convívio, mas também o direito canônico, entre outros direitos, eles buscam, né, alguns recursos das outras disciplinas do direito, que é formado por direito civil, direito empresarial,
direito penal, direito tributário, direito internacional, direito médico, tem várias ramificações, né? Sim. E, professor, existe também no tribunal normal, existe o promotor, existe o advogado, tanto o advogado de defesa quanto o promotor, né, que faz a parte Sim. da acusação, e existe também esses atores dentro do tribunal eclesiástico? Sim, olha só, né? Dentro do tribunal eclesiástico há um promotor de justiça, né? E o defensor do vínculo. O promotor de justiça é encarregado de vigiar e defender os interesses da comunidade, né? Ao passo que o defensor do vínculo, ele defende o valor do sacramento do matrimônio, da ordem sacra, quando violados, né? E as pessoas que exercem essa função também podem ser leigos, né? Olha só uma coisa interessante, no tribunal eclesiástico também tem a figura do notário, né? Uhum. É o sujeito que registra as perguntas do juiz auditor e os depoimentos, e é ele quem dá fé pública, isto é, a garantia de validade de todo o tribunal, né? E esse cargo também pode ser exercido por um sujeito que é leigo, né? E também aos advogados, né? Os advogados e procuradores dos tribunais, né? O advogado é assessor jurídico de uma das partes. O juiz que preside uma causa pode solicitar exame de peritos quando houver dúvidas. Todo membro da igreja, leigo ou clérigo, após ser julgado num tribunal eclesiástico do seu território de origem, pode recorrer somente à rota romana, né? Que é um outro tribunal que tem sede em Roma e tem o Papa como juiz supremo. Após esse tribunal, não cabe mais recurso, né? Então, o tribunal de última instância fica no Vaticano, né? Uhum. E o juiz maior é o Papa, né? Então, olha só, também tem recurso dentro do tribunal eclesiástico, né? Perfeito. Então, olha só que interessante, né? Bom, aproveito para dar boa noite à dona Ana. Seja muito bem-vindo mais uma vez, está sempre aqui conosco nas lives. E é muito bom ter todos vocês que sempre ajudam, curte os vídeos. Mais uma vez, venho pedir para se inscreverem lá no canal do professor Samuel Erbach, se inscrever aqui no canal também, para que o YouTube comece a divulgar essas lives, os vídeos, né? Do canal do professor, do nosso canal aqui também, que o canais de educação, né, eles têm um alcance, né, bem menor. Por isso é importante aí a curtida, o compartilhamento, tá bom? A gente está sempre falando aqui, mas essa é a realidade, né? Canais que tratam desses assuntos, eles têm, assim, uma certa limitação. Professor, e em relação ao tribunal, nós falamos até agora da vida da comunidade, existe ali os tribunais eclesiásticos nas dioceses, né? Mas, por exemplo, quando demanda administrativa, mas de um sacerdote? Também, né, tudo que é do foro íntimo da instituição é resolvido, né, da maneira da própria instituição, né? O que não impede, por exemplo, que hajam processos, né, se for o caso, fora do tribunal eclesiástico, né? Então, em havendo um crime, alguma coisa do gênero, né, o sacerdote, ou seja, quem for, poderá responder processo na justiça comum, né? Então, aí é que a gente não pode confundir as coisas, né? Então, o tribunal Não, sim, eclesiástico, seria... ele exerce, né? Ele pode punir os seus membros, né? Através do devido processo legal, semelhante ao processo judicial, né? Então, Sim, sim. dentro da instituição,
também acontece o princípio, né, do devido processo legal, em que o sujeito que cometeu uma infração, que viola um princípio, né, poderá ser sancionado pela instituição, né? Então, um caso que é analisado e julgado num tribunal eclesiástico também forma um processo canônico, né? Similar ou semelhante a um tribunal civil, né? Que tem advogados, que tem juízes e assim por diante, né? Então, o tribunal é um instrumento técnico-jurídico utilizado para a resolução de conflitos entre os membros da comunidade da igreja, né? Pode ser objeto de julgamento um fato jurídico a ser declarado, por exemplo, a validade ou não de um matrimônio, problema de indisciplina dos membros da instituição, falta contra os sacramentos e outros assuntos, né? Então, o tribunal ele é de grande importância para o exame, reflexão e decisão de um assunto de questão da competência da própria instituição, né? Perfeito. Agora, assim, entrando um pouco na parte, nós estamos falando do direito canônico, das demandas, né? Sim. Das pessoas, e vou aprofundar um pouco, não muito, mas sobre a canonização especificamente, professor. Temos algumas coisas que a gente poderia abordar? Ou o senhor tem alguma outra coisa ainda dentro do Tribunal Eclesiástico que o senhor acha Para o importante ressaltar? sujeito, né, ser canonizado, ele tem que ter feito alguns milagres, né? É feita uma comissão que analisa esses milagres, né? Uma vez sendo aprovados, eles vão para a decisão do Papa para que ele possa canonizar, né, uma pessoa, né? Então tem toda uma comissão dentro do Vaticano que analisa a vida, né, da pessoa que está no procedimento, né, de canonização. Ela tem que ter um número mínimo de milagres, né, que sejam verificados como verdadeiros, né? E a partir disso, então, se tem o processo de canonização, né, que acontece no Vaticano, que tem uma comissão específica para esse tipo de procedimento, né? Perfeito. Que mais? Alguém teria alguma pergunta? A Ana sempre tem uma pergunta, se alguém mais estiver assistindo ou assistindo posteriormente essa live, quiser deixar uma pergunta nos comentários, estaremos aí para responder. Para responder, né? Exatamente. E só aproveitando esse momento, falando em responder, professor, nós temos alguns quadros, né, já temos algumas gravações que estão em edições de alguns quadros do canal, como Dicas de Português, Pergunte ao Professor, o X da Questão, que são respostas, né, de perguntas de concursos, prova da OAB, e está surgindo vários concursos, né, no momento, muitos editais sendo abertos, agora do TJSP, né, então acho bem relevante aí a gente pegar algumas questões e fazermos, inclusive, uma live sobre essas questões, professor. O que o senhor acha? Sim, podemos fazer, né, uma live sobre questões, por exemplo, de algum concurso, ou da OAB, ou do ENAD, ou do Enem, né, que tem muita gente que nos segue e inclusive já começaram a mandar perguntas, né, no quadro Sim, Pergunte ao Professor, né? Aham. Então podemos Eu fazer acho... um tema e pedir que os nossos colegas escrevam abaixo, né, sobre temas ou sobre questões que eles gostariam que a gente fizesse a apresentação nas lives ou nos quadros, né? Perfeito. Que mais, professor? Podemos falar aí sobre Tribunal Eclesiástico?
Sobre o Tribunal Eclesiástico, eu creio que a gente já deu uma boa introdução a ele, pelo menos, né? Para as pessoas que se interessam por assunto, para que depois elas possam pesquisar e desenvolver mais, né? Mas eu creio que, como uma parte introdutória, a gente deu aí uma boa ideia, uma boa concepção do que são os tribunais eclesiásticos, né? Agora, os tribunais eclesiásticos, eles seguem o Código de Direito Canônico, né? Que é o nosso assunto a partir de então, né? Então, olha só, o Código de Direito Canônico de 1983, né? Então, primeiramente, ou para relembrar, muitas pessoas perguntam o que é o direito canônico, né? Então, a gente sabe que direito canônico é uma organização jurídica composta por normas que a autoridade da Igreja Católica determina ou faz valer, né? E tem vários ramos semelhante ao nosso direito comum, né? Então, tem, por exemplo, o direito administrativo canônico, direito patrimonial, direito penal canônico, dentre outros, né? E todo esse conjunto de normas, ele está condensado dentro do Código de Direito Canônico, né? Quer sejam normas materiais ou processuais, né? Então, a norma material, ela se concretiza, ela se efetiva através de um processo, né? Então, aí a diferença entre a norma material e a norma processual, né? Então, o direito civil, por exemplo, é uma norma material, né? Ele diz os direitos. Mas para que esses direitos se concretizem no mundo jurídico, é necessário de um processo, né? Então, o Código Canônico, ele tem tanto normas de direito material quanto de direito processual. Olha só que interessante também, né? Os outros ramos do direito comuns, fora da igreja, a gente tem, por exemplo, direito civil e processo civil, direito penal e processo penal, e assim por diante, né? Já o Código Canônico, não. Ele é composto por normas materiais e também por normas processuais, que é uma característica dele, né? Então, olha só, o Código de Direito Canônico de 83, Codex Iuris Canonici, é o principal documento de leis da Igreja, né? É o que, falando sobre essa repartição que o professor Samuel mencionou, é importante, porque, por exemplo, no direito penal, se você achar lá o artigo 121, matar alguém, o Código de Processo, ele vai instruir como proceder nesse momento. Peguei um caso conhecido, mas tem um 57, tem um 55. Você encontra a tipificação no Código Penal. Ele vai identificar, isso é crime. Tá, tudo bem, é um crime. Mas como proceder? Ele indica como você vai tomar o procedimento para lidar com essa ação. No direito canônico, ele já tem aí a norma material e o procedimento unificado no mesmo código. Se eu estiver errado, por favor, professor, me corrija. Não, é isso mesmo, professor Nildo. Muito bem explicado, né? Agora, outro fator interessante do Código Canônico de 1983, em seu cânone primeiro, ele diz o seguinte: os cânones deste código dizem respeito unicamente à Igreja Latina, né? Então, olha só, então o âmbito territorial, né, desse código é a América Latina, né? Então quer dizer que, por exemplo, na Europa tem outro código, não é um Tem outro código, código. sim. Não, não é o nosso, né? Ah, Então lá interessante, eu não certamente sabia. é o cânone primeiro, né? Aham. Então, na Europa, na Ásia, né, em outros, na África, eles certamente e com certeza têm Tem outros outros códigos. códigos que eu creio que algumas coisas divergem do nosso, né?
o que é uma coisa também interessante, né? O que seria levado em consideração? Talvez um dos pontos seria a cultura, por exemplo, professor? A cultura, com certeza, né? A realidade dos povos, que muitas vezes são diferentes, os Bem diferentes, costumes, né? as tradições, né? Uhum. Então, certamente, a gente viu na live anterior a importância dos usos e costumes, que Uhum. são fontes também do direito canônico, né? Então, certamente, sociedades e culturas diferentes, né, necessitam também de um código diferente, né? Então, Perfeito. um, é uma outra informação importante para quem aí gosta do estudo da história do direito, né? Então, o que a gente está estudando aqui é estudo do direito, né? E dentro do estudo do direito, o direito canônico, né? Faz Sim. parte da história nossa, das pessoas que são formadas em direito, né? É Uhum. importante que a gente não conheça somente a parte normativa, a parte da cultura jurídica, ela dá um Uhum. destaque bastante relevância para quem conhece, né? Então não basta conhecer somente as normas, a gente precisa também conhecer a história, a filosofia da profissão que a gente exerce, né? Então Sim. é É a importante, base, né? é a base, né? Uhum. Se você tem um bom embasamento para tudo que você vai fazer, né? Se o seu alicerce ali ele foi muito bem solidificado, basta pegar com a analogia de um imóvel, né? De uma casa, né? Se estiver o alicerce muito bem feito, para ter problema ali para cima é bem difícil. Mesma Exatamente. coisa o profissional do direito, assim como em outras, porque tem a filosofia, vai ter a filosofia ligada à engenharia, à administração de empresas, A então, ética em todo o a ramo ética, ética, né? né? É o ramo da Então, filosofia, né? tudo se tem uma história. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí o pai da medicina, ele foi um pensador, um teórico, Teórico. né? Tanto é que é feito o juramento, quando você se forma lá, o juramento de Hipócrates, né? É Hipócrates, né? Hipócrates, o pai da, da história, Heródoto, né? Um Uhum. dos pais, pelo menos, né? Sim, sim. Então, olha só, né? Os princípios matemáticos surgiram, os primeiros filósofos, Tales, Uhum. Pitágoras, né? E tantos outros, né? Então, Então, a gente verifica, né? A parte da filosofia e a parte da história como elementos importantes na formação da cultura jurídica do profissional, da pessoa, né? uhum. Então, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, né? E é interessante, né, que as pessoas que são estudiosas, ou que são religiosas, ou que gostam da história, né, Uhum. tenham pelo menos um conhecimento básico, né, Sim, daquilo, né, que as pessoas seguem ou têm como princípio, né? Aí a importância do tema de hoje, né? perfeito. Mas tem muito mais temas aqui para você que está assistindo, mas eles só vão falar disso. Não. Nós já temos aqui, olha só, falamos agora há pouco sobre fazermos uma live sobre perguntas, respondendo as perguntas de concursos passados. O que que eu acho? Porque eu acho interessante o estudo, só abrindo um parênteses, porque se você entende a questão, se você entende a pergunta ou enunciado, pode mudar os atores. E o que eu quero dizer, vou fazer uma ilustração bem simples para você entender o que eu quero dizer. Vamos supor que tenha-se dentro da pergunta que João tinha 10 cenouras e veio Maria e comeu 3. Quantas cenouras João ficou? 7. Mas se eu fizer essa mesma pergunta, trocando o nome dos autores, não é mais João, é Evaristo. E não eram cenouras, eram maçãs.
Então, se você entende, quando você entende a pergunta, e o que eu quero dizer é muitas pessoas ficam em alguns concursos por uma ou duas questões, porque não entenderam, às vezes, o enunciado. Então, quando você entende, respondendo por questões, é quando você entende aquele sentido, então pode mudar, a pergunta pode vir diferente. Você vai entender a matéria em si. Isso vai te ajudar para um concurso, né? Porque várias bancas aí, elas têm um banco de perguntas, né? E não fogem muito daquilo. Quando você pega ali o jeito da prova, isso facilita bastante, né, professor? Facilita. E aí a gente está falando de dois ramos distintos da filosofia, né? A lógica e a hermenêutica, né? Sim. Pensamento lógico e o pensamento de saber interpretar um texto, né? Então, olha só, Hermes, né? É filosofia pura, né? Hermes, né, professor? Exato, né? A hermenêutica que vem do deus Hermes, que era o mensageiro dos deuses, né? É toda a Aqui Grécia nos antiga, né? canais, canal do professor Samuel Merbach, canal do professor Nildo Moraes, vem que tem bastante cultura, tem informação, tem bons conhecimentos e com certeza vale a pena aí a sua inscrição, porque vamos trazer para vocês aí bastante conhecimento. Nós só estamos iniciando, o canal é bem recente e dependemos aí de algumas indicações também de vocês para trazermos algo que vocês queiram. Esse é um assunto que nós gostamos de falar, mas queremos falar o que vocês querem ouvir também, né? Isso é importante. Levar o que eles querem claro, né? Ouvir, né, professor? A gente está aqui para atender as pessoas que nos assistem, né? Que divulgam os canais, né? Por isso que existem os canais, né? Exatamente. A razão são as pessoas que nos assistem, né? Que nos ouvem, né? Então, essa é a razão da existência dos nossos canais, né? Olha só, alguns temas que nós estamos bolando aqui, além dessa live aí. Vamos falar sobre os Cavaleiros Templários, vamos falar sobre Reforma Protestante, vamos abranger um tema do direito, especialidade aí do professor Samuel, que é o direito internacional. Então, o seu também, né, professor Nildo? O meu também. Mestrado, né? Já falamos um pouco sobre arbitragem, mas podemos voltar a falar, caso você não tenha assistido, só procurar aí no canal ou no meu canal. Todas as lives tem no meu canal e também no canal do professor Samuel Merbach, tá? A próxima live, inclusive, já será direto do canal do professor Samuel Merbach. Conseguimos aí os 100 inscritos agora para fazermos as lives direto lá do canal do professor. Então, agradecemos a você que tem se inscrito, né, nos canais, isso é muito bacana, a gente aprecia bastante. Professor? Oi. Pois não, pode falar. Também sobre o Código Canônico de 1983, uma informação importante, que ele traz a linguagem canônica e a doutrina eclesiológica, né, do Concílio do Vaticano II, né, sem nunca se afastar da tradição legislativa da instituição, né. Está escrito em latim, traduzido em línguas vernáculas, né, e consta de 1752 cânones redigidos em fórmulas breves e harmoniosas, que são sistematizados em 7 livros dentro do código, né? Então, o código ele tem 7 partes. O livro 1, ele trata das normas gerais. O livro 2, ele trata do povo de Deus. O livro 3, ele fala do munus de ensinar na igreja. O livro 4, do munus santificador da igreja. O livro 5, dos bens temporais da igreja. O livro 6, das sanções. E o livro 7, dos processos, né? Então, aqui a gente verifica que ele é composto tanto de norma material como de norma processual, conforme nós falamos anteriormente, né? Perfeito, professor. Então, damos sequência nesse segmento na próxima live ou partimos aí, por exemplo, para
Cavaleiros Templários, alguém que esteja assistindo aí, ou depois, posteriormente, aí, escreva nos comentários aí, se você gostaria que a gente fizesse a próxima live, por exemplo, dando sequência no direito canônico, ou, por exemplo, falássemos sobre Cavaleiros Templários, Reforma Protestante, ou trouxéssemos aí, eu creio que umas 20 perguntas, professor, de concurso, seria suficiente? Sim, seria, né, para uma live de 1 hora, eu creio que é suficiente, né? 20 perguntas. Então, Sim, fica aí, para você que está assistindo aí, que vai assistir posteriormente, nos indique aí nos comentários o que você gostaria, o tema da próxima live aí. Professor, por favor, eu interrompi o senhor. Imagine. Uma coisa também interessante, professor Nildo, que o livro 1 do Código Canônico, que trata das normas gerais, ele tem a seguinte divisão, né? Título 1, das leis eclesiásticas. Título 2, do costume. Título 3, dos decretos gerais e das instituições. Título 4, dos atos administrativos singulares. Título 5, dos estatutos e regimentos. Título 6, das pessoas físicas e jurídicas. Título 7, dos atos jurídicos. Título 8, do poder do governo. Título 9, dos ofícios eclesiásticos. Título 10, da prescrição. E título 11, do cômputo do tempo, né? Então, só para a gente verificar, né, que tem bastante coisa, pelo menos em nomenclatura, né? Bastante semelhante na parte de nomes, né? Pelo menos, ao Código Civil, né? Bastante capítulo, né? O Código Bastante Civil capítulo. é a Esse é maior parte do curso de Direito. Vai do primeiro semestre até o 10º semestre. Até o último, né? Então, só para a gente, né, conhecer um pouquinho mais, né? Do Código Canônico, né? Então, olha só algumas semelhanças com o direito comum, né? Então, para quem é estudante de direito, para quem é da área, certamente gosta bastante desse tipo de estudo, né? Para quem verdadeiramente gosta, né, professor? Sim. Algumas pessoas, nós vemos em alguns casos, não são todos, né? Mas pessoas que foram jogadas para essa área, né? Exatamente, né? E, é claro, pode ser que no decorrer do curso algumas pessoas se achem, né? E outras, como aconteceu lá na nossa turma, né? Formaram, acho que 30 ou 40 de uma turma de 100 alunos. Sim, né? Geralmente acontece isso, né? Professor, para nós finalizarmos, então, essa live, já agradecendo mais uma vez a sua presença. Obrigado, professor Nildo. Os demais aí que estejam nos assistindo, que não comentaram, mas que estão presentes aí na live, muito obrigado pela participação de vocês. E isso, mais uma vez, ressalto que é muito importante aí para nos motivar a trazermos mais conteúdos para vocês e também fortalecer o nosso conhecimento, né? Que é muito gratificante compartilhar conhecimento, porque somos beneficiados também com o fortalecimento daquilo que nós já aprendemos. E trazemos aí algumas atualizações, caso seja atualizado alguns dos temas aqui que a gente tem trazido, né? Exatamente, né? Também, Nildo, uma coisa interessante, né, para quem é da área jurídica, né, da história do direito, é a classificação das leis eclesiásticas, né? Elas podem ser universais ou particulares, olha só que interessante, né? As leis universais obrigam os fiéis para quem elas foram feitas em todo o mundo, né? Agora, olha só, as leis particulares obrigam os fiéis a quem as mesmas se destinam em função do território, por nele terem domicílio ou quase domicílio no território e simultaneamente
ali se encontrem, né? E uma outra informação interessante, que só os batizados estão obrigados às leis eclesiásticas, conforme estabelece o cânone 11. Quanto às leis divinas, toda pessoa humana deve se sentir obrigada, né? As leis divinas, né, que foram ali trabalhadas pelo São Tomás de Aquino e por Santo Agostinho, né, que a gente comentou nas lives anteriores, né? E para quem não assistiu, como mais uma vez reforçando, tem nos ambos os canais, tanto no meu canal quanto no canal do professor Samuel Merbach, tem sobre a escolástica, sobre São Tomás de Aquino, temos aí lives sobre resolução de conflitos, tem um material bem extenso aí para umas 10 horas, não, mas umas 8 horas você tem material aí para assistir à vontade. E a cada vez mais conteúdos serão postados. Ah, sim. Perfeito, professor? Suas considerações finais aí, então. Então, algumas coisas também interessantes, né? Que a gente pode estar comentando, né? Sobre o código canônico, né? Sobre as causas de canonização, né? Conforme a gente comentou um pouquinho, né? Olha só, o código também não inclui o processo de beatificação e de canonização, o qual se rege por lei pontifícia particular, né? Salvo quando esta remete para as normas do direito universal, que é uma coisa bastante interessante, né? No Código de Direito Canônico de 1917, a canonização está regulada pelos cânones 2136 a 2141, né? No Código de 1983, o cânone 1403 reza que as causas de canonização dos servos de Deus regem-se por lei pontifícia peculiar. A estas causas aplicam-se também os preceitos deste código, sempre que na mesma lei se remete para o direito universal ou se trata de normas que, pela natureza das coisas, afetam também estas causas, né? Então, só um breve complemento sobre a questão da canonização, que em regra é feito por lei própria, né? Maravilha. Então, pessoal, agradecemos a presença de vocês. Estamos aí com 43 minutos. O assunto foi um pouco mais condensado da live de hoje, mas porque já tínhamos abordado, né, anteriormente um pouco sobre o direito canônico, mas é muito extenso. O código é enorme, né? Enorme, quase canônico enorme. Então teria que ter aí os cadernos, essas divisões, né, que o professor Samuel Merbach mencionou, e aí cada ponto desse daí daria uma live. Então, ficamos aguardando aí que vocês nos indicarem, ou no decorrer aí da semana, nós já vamos deixar agendado para divulgar aí para vocês o tema da próxima live. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Desejamos a todos uma excelente noite, bom restante de semana, sempre agradecendo a presença de todos, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe aí, professor Samuel. Obrigado, professor Nildo, muito grato. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Até a próxima. Obrigado, professor Nildo. Até a próxima. Até a próxima.